Muito boa noite a cada um de vocês. É sempre um prazer muito grande receber todos vocês por aqui nessa noite muito mais do que especial que a gente recebe aí o nosso amigo, nosso parceiro, Leandro Barbosa, que é um nosso aluno também, que a gente tem um relacionamento. A gente não se conhece pessoalmente, já tivemos. Parece que a gente se conhece há muito tempo, mas a gente se conhece só online. Só se conhece online. É até esquisito falar isso. Mas só se conhece online, né? Então, mas é o nosso grande parceiro aí, é nosso aluno. A gente gosta de trazer o Leandro aqui porque ele tem uma experiência assim de transição de carreira fantástica, né? A gente teve o Leandro participou da nossa primeira turma do The Winner, né? No nosso treinamento, ele participou da nossa primeira turma, apostou junto com a gente aí nesse treinamento e teve resultados fantásticos. Não vou me estender mais aqui, senão eu vou começar a dar spoiler aqui do que a gente vai falar, e não é para isso. Mas, Leandro, por gentileza, já se apresenta para o pessoal e coloca as considerações iniciais aí, por gentileza. Vai lá. Boa noite a todos. Gratidão, né, a todos por estarem aqui, gratidão ao Yoshida, ao André por esse convite. É sempre bacana a gente poder dividir, né, boas experiências e coisas boas que estão acontecendo na vida, né? Eu venho assim, para todos conhecerem, eu venho da parte de logística, né? A minha história, minha formação, ela veio da parte de engenharia de produção, e venho do chão de fábrica, né? Já estou há 13 anos já nessa rotina, nessa batalha, né? Da gente vencer os nossos desafios todos os dias. E, enfim, construindo aí a carreira, e aí nós vamos falar um pouco também sobre o que aconteceu depois do treinamento e depois de eu ter conhecido aí o André e tudo mais. Então, é basicamente isso. Maravilha, gratidão, Leandro. Yoshida, por gentileza, considerações iniciais, vai lá. Bom, primeiramente, gratidão, Leandro, por ser nosso aluno, nosso amigo, né? Nosso exemplo, né, maior de sucesso. Então, gratidão, gratidão a todos os presentes. E quem não me conhece ainda, eu sou o Eduardo Yoshida, trabalhei 18 anos na Toyota, 24 anos, mais 6 anos na Toyota, total 24 anos de grupo Toyota. Na E Denso. aprendi muita coisa, né, na Denso também, 6 anos na Denso, perdão, né? Isso. E total 24 anos de grupo Toyota. Então, é uma experiência gigante, fantástica, com 6 anos de Japão, 4 anos expatriado na Argentina, gerando resultados de 400% de produtividade, e poderia ter gerado mais se eu tivesse uma estrutura emocional melhor. A parte técnica foi boa, treinada no Japão, etc., né? E progredi muito com isso. E hoje, né, junto com o Borgomoni, estamos desenvolvendo linha emocional. O Borgomoni vai explicar melhor em seguida. E importante, pessoal, o que nós estamos fazendo é para o sucesso, né, das pessoas. Cada um de nós, individualmente, vamos vencer, e vencendo nós vamos transformar as empresas, né, gerando resultados fantásticos para pessoas e economia, inclusive, né? Gratidão a todos. Maravilha, gratidão, Yoshida, gratidão, Leandro. Estamos juntos, gratidão a cada um de vocês aqui. Muito boa noite, o pessoal já está animando aqui no chat, imensa gratidão. Leandro, já tem inclusive elogios aí pelo seu fundo. A minha esposa já está falando, tem que fazer igual. Tal, eu adorei. E foi em cima da hora isso aqui. Aí eu, poxa, Oh, muito bom tem que gosto, botar. gratidão, coisa boa. Para quem não me conhece, eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística. Me tornei terapeuta de verdade e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via. E junto a gente está construindo o Lean Emocional, que mistura as técnicas do Lean Manufacturing com organização e a inteligência emocional. E essa mistura a gente fez, entendeu que isso era importante, justamente porque na experiência aí do Yoshida e do Borgomoni, 47 anos de contato, de experiência com o Lean, a gente tem a convicção, né, de que sempre que existe uma falha de implementação, é justamente
porque as emoções das pessoas, as pessoas não são consideradas. Infelizmente, ainda chega naquele ponto que o gestor pega lá as ferramentas, vocês já receberam treinamento, vocês já fizeram tudo, pega a ferramenta fria, joga na mão do pessoal e fala, traz o resultado aqui. E isso que realmente causa grandes transtornos, grandes problemas, aquelas que a gente chama daquelas forças contrárias à implementação. E isso acontece muito, justamente, né, dando sempre um exemplo, né, o pessoal que já está acompanhando a gente já ouviu essa história, mas quando a gente dá um exemplo é sempre mais fácil de a gente enxergar. Então, quando o gestor passa de maneira assim, só joga a ferramenta e traz o resultado, ele coloca para a pessoa, fulano, me traz aí, eu quero o resultado assim, assim, assado, você já teve treinamento, manda ver. E aí, o que acontece? Muitas vezes essa pessoa se sente constrangida, achando que o gestor, esse cara aí está me sacaneando, esse cara aí está querendo me prejudicar, essa função que ele está me passando, essa atividade que ele está me passando não é tão nobre quanto eu mereceria, e aí essa pessoa se sentindo excluída, né? Ela vai se sentir excluída desse grupo, o que acontece muito pior do que ela não fazer a atividade que ela deveria, ela começa a jogar contra. Por quê? Porque como ela está se sentindo excluída do grupo, quando a pessoa se sente excluída do grupo e ela está se sentindo excluída do grupo, se o grupo vai muito bem, ela vai se sentir mal, porque ela não vai fazer falta nenhuma. Porém, se o grupo vai mal, ela vai falar, olha, tá vendo? O pessoal lá foi mal porque me excluiu do grupo, é isso que dá. Então, fiz uma falta enorme e agora que venho aqui pedir de joelhos a minha volta, né? Então, é nesse sentimento que a gente está falando, que é inerente a todo ser humano, uns mais e outros menos, conforme a maturidade de cada um. Mas isso faz parte da gente, a gente é assim, nós, seres humanos, somos assim. Queremos ser importantes. Então, aplicando as técnicas do Lean emocional, essa passagem de bastão, essa transferência de responsabilidade se daria dessa seguinte forma. O gestor falaria, fulano, estou incumbindo você dessa atividade importantíssima porque você tem as habilidades A, B e C. E com essas habilidades, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir concluir essa tarefa de maneira muito tranquila. E essa tarefa, ela é de extrema importância para o sucesso do grupo como um todo. Então, por isso que eu confio em você para fazer essa atividade, porque além de fazer essa atividade, você vai conseguir aí estar de olho com a tua experiência toda, você vai conseguir estar de olho no pessoal, sabendo se as coisas estão indo bem, e assim, essa pessoa recebe de uma maneira totalmente diferente. E ao invés dela se sentir excluída, ela se sente pertencente a esse grupo, engajado com a ideia desse grupo dar muito certo, com o objetivo desse grupo. E aí tudo se transforma, porque ele vai fazer a tarefa dele com muita maestria, com muito esmero, se preocupando demais em ser o mais assertivo possível, e aí vai além disso. Ele vai realmente se preocupar com quem está ao redor para ter certeza que o sucesso da atividade total vai ser muito bem sucedida. Isso que é o grande ponto e que faz toda a diferença na hora de uma implementação das ferramentas do Lean e, na verdade, de qualquer atividade. Eu vou dividir a tela com vocês aqui para a gente falar sobre o tema de hoje. Então, a gente está aqui, né, falando de transição de carreira de sucesso, com a presença mais do que ilustre aí do Leandro Barbosa, que é consultor técnico Lean, lá na Vitória Log Transportes, uma empresa de logística, assim como ele já anunciou, tem um foco muito na carreira dele, né, na parte de logística. E aqui hoje nós somos, né, o Winners Alliance, que é a junção da Kaikoc Pro, uma empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, uma empresa de autoconhecimento, que não é de emagrecimento, é de autoconhecimento, mas que isso também ajuda demais, né? Na hora que a gente está com a cabeça legal, está com a cabeça boa, a gente consegue fazer essas transformações, e essa transformação que eu fiz em mim, e também ajudei uma série de pessoas a eliminar aí as suas crenças limitantes, os seus pesos. Entre essas muitas pessoas, está aí o Yoshida para comprovar isso, né, Yoshida? Está com o áudio fechado, Yoshida, abre ele. Aí. Isso. Bom, eu carregava toneladas de crenças, né, correntes de crenças limitantes que estavam atrapalhando bastante a minha vida. E, graças à ajuda do Borgomoni, agora livre delas, né, formamos a Aliança dos Vencedores para todos vencermos juntos. É isso aí, tamo junto.
E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né? Grupo Fiat, Bosch, a Unilever, né? Entre outros aqui, Itaú. Os últimos aqui, a Mosaic, empresa de mineração focada em fertilizantes, né? Eles têm uma empresa, tem uma mina muito importante lá em Rosário do Catete, que é Sergipe, né? em Sergipe, né? Interior de Sergipe, que é de potássio, né? Então, extremamente importante para os fertilizantes. A gente teve lá, também teve Nasais, né? Que está em Petrópolis, lá pertinho do Leandro, a gente acabou não se vendo, que era mais uns 200 quilômetros à frente, então, mas mais perto lá do Leandro, e a gente teve lá, e eles fazem, né, lentes de óculos aqui no Brasil, lá em Petrópolis, mas globalmente a ZAIS é gigantesca, faz aí equipamento médico, né, outras atividades. Também a Rumo, né, que é uma empresa de logística, principalmente focada na parte de ferrovias, né, que está aí concluindo a nossa ferrovia Norte-Sul, está ligando o Porto de Santos ao porto lá do Maranhão, extremamente importante, a gente esteve junto com eles também, mas o mais importante da gente estar falando disso aqui é mostrar para vocês que aonde existe um processo, é possível aplicar ferramentas do Lean, é possível trazer o Lean, porque a gente tem aqui empresa de serviço, né, Banco Itaú, temos lá Atos Sementes, uma empresa de sementeira, né, de produção de semente de soja, a maior da América Latina, ou seja, totalmente do agro, né, mineração, logística, ou seja, aonde tem processo é possível aplicar as técnicas do Lean com grande sucesso. E aí vamos aqui no nosso tema de hoje, né? Que tem sempre aquele momento da nossa vida, quando a gente fala em transição de carreira, aquele momento da nossa vida em que a única certeza é que é preciso mudar. Precisa mudar o rumo, precisa fazer alguma coisa diferente, porque a gente sente aquele vazio dentro da gente, a gente está ali se sentindo acuado, naquela sinuca de bico. Tenho certeza que muita gente já passou por sentimentos assim, e aí tenho que me reinventar, né? Se a gente, principalmente na hora que a gente está naquela situação que, olha, não tem mais o que fazer, eu preciso mudar, realmente a gente precisa se reinventar. E aí que a gente precisa tomar um cuidado gigantesco, né? Porque a gente nunca pode desistir da gente mesmo. Por quê? Porque na hora que a gente desiste da gente mesmo, a gente está entrando numa doença mesmo. Vejam aí, o que a gente fala lá da espiral negativa, né? Entrar na espiral negativa. O que é isso? Que história é essa? Espiral negativa é aquela série de eventos que acontecem quando a gente começa a fazer aquilo que não deve mesmo, né? Aquilo que a gente não deve fazer, que é desistir da gente. Então, por exemplo, a gente começa lá por cima, na crise, né? Acontece um evento, ou é uma crise global como essa que a gente passou, ou porque a gente foi demitido, ou por qualquer um desses problemas, a gente começa na crise e aí cortando tudo quanto é gasto, né? A gente corta tudo quanto é gasto e junto com o gasto corta o nosso investimento em educação, em investir na gente mesmo, né? E aí acaba indo para a recolocação, não vai ter sucesso porque aí, né, a gente parou de investir na gente mesmo, a gente já não está bem com a gente mesmo, então como que a gente vai se dar bem, né? Como a gente vai demonstrar que está bem numa entrevista? E aí, de novo, né? Corta mais ainda e corta desenvolvimento, perde outras oportunidades, aí começa a culpar a crise, começa a apontar, é culpa de um, é culpa do outro, meu antigo chefe é um filho da mãe, não sei quem me puxou o tapete, fulano de tal é um filho da mãe, né? E aí vai indo mais para baixo ainda, né? Vai indo mais para baixo ainda, para de investir 100% em desenvolvimento, aí perde mais oportunidade, porque ainda vai estar pior ainda, acredita que é injustiçado, perde a autoconfiança, e aí não encontra outra saída, e infelizmente esse caminho termina em doença, termina em depressão, e isso é extremamente perigoso. A gente tem que estar muito atento com isso, para não entrar de maneira nenhuma nessa espiral negativa, porque é realmente muito perigoso e a gente vai ter grande dificuldade de sair dela. Então, qual que é o grande ponto? Entender que a mudança é uma grande oportunidade para o próprio crescimento. Na hora que a gente tem a necessidade de mudar, na hora que a gente se coloca na posição, olha, é mudar ou mudar, a gente tem que entender que isso é uma grande oportunidade para a gente se reinventar e ter um crescimento provavelmente exponencial. E isso só depende da gente mesmo, olhar
a crise e olhar o problema como uma oportunidade de crescimento faz toda a diferença na hora da gente se demonstrar bem, estar bem com a gente mesmo. Isso que é o grande ponto. E aí, então, investindo no próprio desenvolvimento, né, no desenvolvimento próprio, a gente entra na espiral oposta, que é a chamada espiral positiva, né? Porque você é a sua prioridade. E isso tem que estar muito claro em qualquer momento da vida, seja ele bom, seja ele ruim. A gente tem que estar com a cabeça tranquila e sabendo que a gente é a nossa prioridade. Então, na espiral positiva também, começando pela crise, só que agora aqui embaixo, né? Aquelas pessoas que controlam os gastos, né, mantêm o controle dos gastos, mas não cortam investimento. Continuem investindo em desenvolvimento. Continuem investindo em si próprio, acreditando em você. Porque, primeiro de tudo, a gente precisa acreditar na gente. Quando a gente acredita na gente, a gente investe na gente. Não fica só esperando que os outros invistam, né? E aí, claro, vão surgir outras oportunidades, vai ser bem sucedido, novas atividades com um rendimento ainda maior, vai continuar investindo mais em desenvolvimento e a pessoa estando ainda mais preparada, né? Estando mais preparada, vão ocorrer outras oportunidades, apresenta um ótimo desempenho na empresa onde está trabalhando, continua tendo outras oportunidades, vai poder escolher a oportunidade que quer, a melhor delas, é muito bem sucedido, decola de vez na carreira, e aí sim, sucesso total. E isso é extremamente importante a gente entender que depende essa atitude, esse desenvolvimento, ter o sucesso real, só depende de mim. O meu sucesso só depende de mim. Então, entenda, você que está aí, que o seu sucesso só depende de você. Se você investir em você, se você acreditar em você, você conseguirá entrar nessa espiral positiva sem dúvida nenhuma. E aí a transformação, entenda que a transformação é a atitude na conquista do seu sucesso. Então, investir em você é ponto pacífico, não tem conversa. Invista em você e a sua transição de sucesso será muito certa. E aí eu pergunto mais uma vez para vocês, se faz sentido para vocês isso que a gente apresentou, quais são as expectativas de vocês para essa live, o que vocês esperam aqui, o que vocês, né, almejam escutar aqui nessa live falando de transição de carreira. E eu vou lembrando aqui que a gente está com essa série de lives, né, que termina agora na próxima sexta-feira, porque no sábado a gente tem o nosso workshop em linha emocional, um workshop totalmente gratuito, e você ainda tem o direito a um certificado de participação. Mas para Divisor de águas, né, Burgo? Precisa fazer inscrição. Então, clica lá, vocês vão entrar na nossa landing page, agora está bonitinha, tem mais informações lá sobre o nosso workshop, e lá você, com nome, e-mail, telefone, super simples, vai estar inscrito e a gente vai estar junto no sábado das 9 da manhã às 13 horas. Lembrando, esse workshop o Leandro já fez, naquele momento que ele estava lá precisando de fazer uma transição de carreira, ele fez e foi com a gente no nosso treinamento. Lembrando que esse workshop, é claro, né, é uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Então, não perde mais tempo, não. Clica lá, faz a inscrição. Quem já está inscrito, pega o link, manda para os amigos, manda para a equipe toda, que vai ser muito bacana. A gente está com a sala cheia aí para a gente fazer esse workshop, vai ser bem legal. Então, desde já, nossa gratidão pela presença de vocês. O pessoal já está falando aqui que faz sentido, faz bastante sentido, que estamos aqui, já está começando a interagir no chat, então coloquem aqui também as perguntas que vocês quiserem trazer aqui para o Yoshida e para o Leandro para a gente responder. Coloquem aqui, desde já, quem tiver de câmera aberta, a gente sempre agradece, é sempre bom a gente estar interagindo e vendo com quem a gente está falando. Quem não puder também está tudo certo, a gente sabe, né? Está à noite, está em casa, está à vontade, não tem problema nenhum, tá certo? Então, Yoshida, a partir de agora está contigo, eu vou ficar aqui no chat com o pessoal, e sempre que tiver uma pergunta, eu trago aqui para vocês. Vai lá, tá contigo. Gratidão, Borgo, pela introdução. Gratidão, Leandro, por participar da nossa live, engrandecer o nosso trabalho. Gratidão a todos os presentes. Para desenvolver a questão da espiral negativa e espiral positiva, por que é perigoso a gente, com alguma facilidade, cair na negativa, né? E também, se tiver a indução adequada, a gente entra na positiva. E por que acontece isso? Nós falamos das 3 áreas, né,
do nosso desenvolvimento. A área mindset, atitude, espírito, né? A parte técnica e a parte capacidade de gerenciar e promover atividades. Infelizmente, a gente não tem preparo na escola, na faculdade, em lugar nenhum para entender essas 3 grandes áreas, e principalmente a gente não tem referência se eu estou aqui embaixo, estou aqui no meio, estou aqui em cima, e a gente acaba se iludindo, achando que eu já estou bom aqui no técnico, né, mediano no técnico, mas você acha que já está completo. Então aí você entra para o mercado, começa a ter dificuldade, dependendo da atitude sua, positiva ou mais negativa, você pode, por sorte, decola, por azar, cai forte na espiral negativa. Então é um processo que a gente tem que tomar cuidado para não cair a partir, né, de entender a atitude correta, entender essas grandes áreas, né, e também entender algumas referências dessas grandes áreas. Infelizmente, a nossa vida, né, hoje, né, Bergamoni e Yoshida já conseguem enxergar tudo que viveu, organizar isso e tornar esse material, né, esse conhecimento como experiência de vida para todos poderem navegar com sucesso nesse caminho. Então, mesmo nós caímos em várias armadilhas nesse caminho, por isso que o livro está, nosso material, treinamento e livros estão todo estruturado para esse sucesso. E então vamos desenvolver essa história, né, Leandro, contando, né, o que você vinha vivendo, né, na sua experiência profissional, como culminou, né, na necessidade da transição de carreira. Talvez você estava sentindo antes a necessidade de mudar, mas foi deixando, né, e teve uma hora que você acaba sendo obrigado. Aconteceu comigo, né, acontece com todo mundo, acredito, né, porque a gente acha que está bem. E, na verdade, é uma grande ilusão a gente achar que está bem. E vamos contar como é que é essa história, Leandro. Gratidão, Yoshida. Foi muito importante porque, assim, como eu falei lá na minha breve apresentação, eu vim de chão de fábrica, né? E aí já estava na faculdade, e você fez um comentário muito interessante, né? Que a faculdade ela não te ensina como você aplicar aquilo, né? Então, quando eu fiz a engenharia de produção, tive a felicidade de ter bons professores, né? Com experiência também técnica, mas não unia tudo isso que eu aprendi no treinamento. Então, o que aconteceu, né? Aí eu vim vivendo a parte operacional, depois tive meus crescimentos dentro da empresa, trabalhei numa empresa durante 5 anos e meio, comecei como conferente de carga, encerrei minha carreira nessa empresa já como coordenador, né, de uma operação muito grande, né, no Recife. Na época eu fui transferido de fábrica, e aí voltei para o estado do Rio, aí trabalhei em outra operação, não muito grande, mas de uma empresa multinacional. Aí depois entrei para uma outra empresa em Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Aí eu já estava também como coordenador. Enfim, eu fui vivendo, né, as partes, os sobe e desces, né? E foi quando eu voltei de Minas Gerais, né, que aí eu voltei de vez para o estado do Rio, para Nova Friburgo. Eu voltei já desempregado, né? Eu passei por duas coisas na minha vida que eu creio que muitas pessoas passaram, e você tem que estar preparado, né? Que foram 2 desligamentos. Nesse último que eu voltei de Minas para cá, eu fui desligado da empresa, e eu estava com a minha parte emocional muito abalada, né? Então eu já tinha vivido, além da engenharia de produção, eu já tinha feito pós-graduação em gerenciamento de projeto, fiz a minha formação também, me qualifiquei também como Green Belt, depois fiz Black Belt, enfim, fui tentando mudar um pouco a minha carreira e começar a fazer a minha transição. Mas qual foi a virada de chave, né? Eu falo aqui, e não é pelo Yoshida, pelo Borgomoni, nem pela Winners, né? É porque eu sabia que eu tinha um problema muito sério da parte, principalmente emocional, e a parte da aplicabilidade da técnica de forma correta, né? Porque você vive a engenharia de produção, você faz os cursos voltados à área da qualidade, né? Você aprende muita coisa técnica. Vive as coisas dentro da empresa, as implementações, né, de programas 5S e tudo mais, e você vê que muita empresa, hoje eu tenho essa total noção, que hoje muitas empresas fazem a implementação de forma muito errada, né? E aí fiquei muito para baixo nessa época que eu fui desligado e tudo mais. Eu lembro de começar a seguir
né, vocês, né, lá no LinkedIn e tudo mais. E foi quando eu participei de lives como essa daqui que está acontecendo hoje, e aí fiz o treinamento. Só que nessa parte do treinamento tem um pequeno detalhe, né? Eu estava ainda desempregado, né? A situação financeira muito complicada, e eu não tinha como, né? Eu não tinha como tomar uma decisão. Poxa, peraí, como que eu vou fazer um treinamento? Agora eu não posso. E aí bati um papo com vocês, que eu lembro na época, onde a minha mente ela é muito interessante, né? O quanto você tem que ter a capacidade de raciocinar naquilo que vai te trazer de fato o resultado real. Tomei a decisão, fiz o treinamento, E o né? Leandro, acho que Eu vale um lembro, comentário aqui. sim, Você falou, eu preciso raciocinar. O racional diz, eu não tenho dinheiro, tem que fechar a torneira e ficar sim, quieto. Mas isso. seu coração dizia alguma coisa diferente, Leandro? Sim, 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 porque tudo que eu vi nas lives e no workshop, né, que é o que vocês vão fazer no sábado, eu vi que conversava muito com as minhas necessidades. Então isso vem muito da minha parte emocional, né? O teu subconsciente começa a entender, poxa, mas espera aí, eu preciso fazer essa virada de chave, senão eu não vou conseguir avançar na minha carreira. E aí tomei a decisão, fiz o treinamento. Eu lembro que eu acho que foi entre o final do treinamento começou já as coisas a acontecerem, né? Eu fui chamado por uma instituição para começar a dar aula aqui na cidade mesmo. Aí comecei a dar aula. Dentro desse negócio, o dono da instituição pediu para a gente começar a formatar o curso no formato mais de gestão real, do que as empresas precisam, né? Então, aí, poxa, eu já tinha passado pelo treinamento com vocês, já estava começando. Aí comecei a desenhar algumas coisas dentro do curso. Eu fui chamado para instruir dentro do módulo de qualidade. Então, todo aquele assunto técnico, né, de PDCA, de 5S e tudo mais, que está dentro do módulo, eu fiz uma repaginada dentro do curso. Aí, dentro do curso, aí, Leandro, eu preciso que você assuma também algumas aulas de gestão de pessoas. Só que gestão de pessoas, eu preciso que você escreva um módulo também, que eu vi que você já tem uma coisa. Aí comecei a introduzir, né, todo esse conhecimento também dentro do módulo. Enfim, eu encerrei há pouco na instituição, porque senão eu ia ficar louco, né? As coisas começaram a acontecer. Aí fui para a instituição de ensino, depois me chamaram para uma metalúrgica, fiquei um ano dentro de uma metalúrgica fazendo uma consultoria de custo, né? Pode falar. Abre o áudio, Yoshida. Opa, Ah, viu, Leandro? É, dar aula fez você perceber algo diferente em você? Assim, ó, muito, muito. Primeiro assim, que quando você ensina, você tem que dar aula, obrigatoriamente você tem que buscar mais conhecimento. É fato. Outra coisa que eu percebi é assim a necessidade das pessoas em aprender aquilo que de fato é para ser feito dentro das empresas, né? Então, assim, o que eu tive de resultado para mim, assim, eu falo de coração, né? A gente quando comenta assim, poxa, o professor nesse país ele não é muito valorizado, né? Eu sempre ouvia isso, né, dos meus professores, né, de conhecidos meus que lecionam. E, assim, a gratidão que eu tenho dessa experiência, a qual ainda não abandonei de vez, é ver o desenvolvimento. Porque eu tive muito aluno empresário, né, dono de empresas aqui de Nova Friburgo, alunos que estavam querendo empreender, alunos que estavam trabalhando em grandes empresas, alunos que estavam trabalhando em pequenas empresas. Então, eles começaram a aplicar as técnicas, né, as coisas dentro da empresa e falaram, nossa, Leandro, eu comecei a colocar agora as caixinhas no lugar certo, dentro daquilo que estava tudo desorganizado em relação à minha gestão na empresa. As coisas agora estão começando a acontecer. E isso conversa muito, né, Yoshida, com o nosso propósito, né? Eu acho que se a gente não desenvolver esse país, a gente não consegue avançar, né, como empresa, como sociedade, como um todo. Então, acho que esse propósito, né, que também foi um encontro meu
dentro do treinamento começou a fazer muito mais sentido hoje, tá? Então, hoje eu sei qual é o meu papel dentro da sociedade e dentro das empresas. Fora isso, a parte, né, particular, né, dentro de casa. O Leandro hoje, familiar, é outro Leandro, né? Eu era muito cabeça quente, sempre esbravejando. Tem um desenhozinho animado, né, que o cara fica, ó céus, ó vida, O Lip e ó... Hard. O Lip, o leão, e o Hard, que era a hiena que só chorava, né? Esse tipo de funcionário eu já fui um dia, né? Vivia murmurando pelos cantos que as coisas não acontecem, que não sei o quê, enfim. E te falo de coração, tá? Eu acho que até assim uma coisa que a gente tem que dividir, né? Esse é o nosso propósito. Eu acho que hoje, por tudo que eu passei, tudo que eu estou passando agora, eu te falo que o profissional, quando ele está com a parte emocional e a parte técnica, e com tudo andando certinho, dificilmente ele vai ficar desempregado. As empresas hoje estão precisando muito de profissionais que consigam resolver o nível de gestão dela, né, trazer o custo para dentro, aumentar o faturamento, mas fazer a coisa de forma correta. Então, isso é muito importante e o treinamento me ajudou muito. Que maravilha, coisa boa, Leandro. Bom, excelente escutar isso de você, né? É, o Leandro não falou, mas eu vou falar. O Leandro chegou, esse papo que ele falou aí, falou com a gente, ele chegou, olha, abriu o jogo, falou, André, estou desempregado, tal, eu não tenho nem a certeza se eu consigo pagar a terceira parcela do treinamento. Eu falei, olha, eu sei lá de onde veio isso em mim. Eu cheguei e falei, ó, Leandro, pode se inscrever que antes de você precisar pagar essa terceira parcela, você já está empregado. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele entrou, começou em um mês de treinamento, ele já estava dando aula, logo depois já entrou na metalúrgica, e a coisa foi indo, e a gente foi batendo papo. Ele, antes de entrar na metalúrgica, ele ainda estava, poxa, só como professor não vai dar, eu preciso arrumar outra coisa. Eu falei, calma, cara, calma que as coisas vão entrar no eixo. Fica tranquilo. E não deu outra. Teve oportunidade lá na Metalúrgica, na empresa de cadeados lá, né, que tem lá na Isso. cidade, né? Foi lá e fez a entrevista. Falei, pode fazer a entrevista que você está preparado para dar um show na frente do entrevistador. E não deu outra. Foi lá, entrou, depois foi chamado para outras oportunidades, teve até que parar um pouco de lecionar, porque senão não tem tempo à família, e esse equilíbrio também é importante, né? Esse equilíbrio também é importante. Então, excelente, muito bom poder ter você aqui hoje, Leandro. Maravilha. Lembrando mais uma vez para vocês, né, que a gente tem o nosso workshop em linha emocional no próximo sábado. Então, tem aí de novo o link para vocês. Eu sei que a grande maioria aqui já está inscrito, então pega o link e manda para os amigos, né, para o pessoal do trabalho, e vamos estar todos juntos aí das 9 da manhã às 13 horas no próximo sábado. Vou ler um pouquinho aqui o chat, senão o pessoal fica bravo, né? Vamos lá. O Douglas colocou aqui, ó, estamos aqui novamente aprimorando e buscando melhorar sempre como profissional. Ô, gratidão, Douglas, que maravilha. Com certeza vamos estar juntos aqui, é isso aí. Pessoal falando que faz sentido, Fábio, todo mundo aqui. O Clécio aqui, que também já está em algumas lives junto com a gente aqui. Gratidão por poder receber esses ensinamentos de vocês. A gratidão é toda nossa, né? Cumprir o nosso propósito aqui é sempre muito bom. A Andréia colocando aqui como iniciar uma transição de carreira, como se reinventar depois dos 40. Primeiro de tudo, acreditar em você. O Leandro fez exatamente isso. O Leandro fez exatamente isso. Se reinventou depois dos 40. Primeiro, nunca deixou de acreditar nele, ou se deixou, foi um momento muito pequenininho, continuou investindo nele, investiu em treinamento, foi junto com a gente, cuidou da parte emocional, e aí fica muito mais tranquilo. Não foi isso, Leandro? Sim. Eu estou com 43 anos, né? Então, assim, eu entrei 41 você nessa... fez a transição. Eu entrei com 41. Assim, o mercado hoje,
o que eu tenho reparado muito no mercado de trabalho, tá? Eu falo, reparando assim, na minha região, né, não só na minha cidade, na minha região e a nível Brasil. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, as empresas estão buscando muito profissional com conhecimento e que resolvam a questão, principalmente, da parte financeira dela. Então, entra a parte de custo e tudo mais. Então, assim, hoje, se você entrar numa empresa, eu vou citar um exemplo bobo aqui, tá? Hoje, se você entrar numa empresa e sabe o 5S, só daquele formato de auditoria, de montar um cheque e tudo mais, você não consegue trazer o custo para dentro. Agora, se você sabe aplicar o 5S de forma correta, onde vai reduzir custo, onde vai eliminar risco de acidente dentro da empresa, e onde você vai trazer os resultados, é fato que a empresa vai te chamar para você aplicar. Na metalúrgica eu tive um exemplo disso, o desafio lá da minha consultoria lá era a parte de custo do processo. Eles tinham um problema muito sério de custo, e aí eu fui mudando algumas coisas junto com o time e tudo mais. O bacana é que depois que você tem as técnicas e você aplica muito o Gemba, né, a equipe te enxerga. Opa, ir ao chão de fábrica, né? Ir ao chão de fábrica o tempo todo, não ficar sentado na frente do computador. Então, assim, os resultados financeiros começaram a acontecer. E o que acontece? Eu fui fazendo ramp-ups, até porque a empresa se resguarda. Não te conheço, não sei como é que é teu trabalho, eu vou fazer um primeiro contrato de 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Então, gradativamente vai aumentando a responsabilidade do que você faz isso, lá, né? Isso, né? isso. Então, quando você consegue mostrar esse resultado o bacana também é assim, as pessoas dando feedback aos diretores da empresa, falando, nossa, o trabalho que está sendo feito aqui agora está trazendo mais sentido, está trazendo mais resultado. E os diretores, como têm os acessos aos números, olhar assim, nossa, de fato, os custos melhoraram muito, né? A situação financeira está começando a dar resultado. Em crise, né, a gente fala de crise, aí como o Borgomoni comentou, dentro de uma metalúrgica, você vender cadeado e fechadura é um mega desafio, né? Com a área da construção civil que não está lá grandes coisas. Então, você tem aí todo um trabalho, né, a construir, e esse paradigma aí da idade está se quebrando, tá? Muita empresa aí está buscando pessoas, sim, tá? Na nossa faixa etária de idade e até mais para o mercado. Viu, Maravilha. Leandro? Isso é Por favor. mais uma crença limitante que a gente tem que tirar, né? Porque isso é coisa que Sim, colocaram na nossa cabeça. Se tá sim, com velho, ninguém certeza. vai te contratar. Então, Com tira esse certeza. negócio da cabeça. Muito bem. Vamos continuando aqui, ó. O Douglas colocou aqui, ó. Separar a razão de emoção é muito importante para essa transição de carreira. Douglas, qual que é o grande ponto? Você não pode deixar a tua razão atrapalhar o que você tem que fazer. Por mais estranho que possa ser escutar isso, entenda que a tua razão vai falar para você, olha, não gasta um tostão, porque você não está podendo gastar nesse momento de crise ou nesse momento que você está passando, né? E aí, se você não gasta um tostão, você para de investir em você. E se você não investe em você, ninguém vai investir. Isso Você não é estagna, você Você estagna. estagna. Isso não é balela, isso não é papinho, isso é realidade. Primeiro você tem que acreditar em você para os outros acreditarem em você também. Se você chega lá na entrevista, você mesmo já não está acreditando em você, porque você já não investiu em você, você já não se sente seguro para estar ali. Você já está com a ideia de, tô velho e ninguém vai me chamar para trabalhar. E aí Crença você chega para limitante. fazer a entrevista, que é crença limitante. Aí você chega para Nossa. fazer a entrevista, é claro que não vai dar certo. É claro que a coisa não vai funcionar. Então, esse é o grande ponto. Não deixar a tua razão atrapalhar a emoção que fala, vai, faz, você precisa disso, investe, encara, põe para frente. É só por uma questão de estudar, porque é claro, É, razão e emoção tá tudo dentro da gente, é tudo uma coisa só. Só que a gente, na razão, a gente fica fazendo conta e falando, olha, não pode investir, não pode gastar isso, não pode fazer aquilo, e aí a gente trava o que tem que fazer, não é, Yoshida? e também, né? Enquanto você está pensando, você está racionalizando, postergando a decisão. E alguém que é arrojado vai tomar seu lugar. Você perde a oportunidade desse jeito, né? Também, né?
Também tem isso. Você fica... E aí depois fica falando, pô, o cara não é tão bem preparado, mas pegou um lugar que deveria ser meu, tá? Mas qual É que foi a bom de ação que você gogó, a teve? gente começa a É dar bom de desculpa, né? gogó, é puxa-saco, né? Toma cerveja com o chefe e tal. A gente fica dando um monte de desculpa, mas no final da conta ele teve uma ação que você não teve. Então, ir em frente, enfrentar os problemas é o que faz toda a diferença, tomar ação. Muito bacana. O Fábio colocando aqui, ó, lembro do Leandro desde o início do grupo do Telegram, na época em que o Yoshida postava pequenos vídeos. Legal. Leandro, qual que é o maior desafio na vida de consultor? Como iniciar consultoria quando você não é conhecido no mercado? Excelente pergunta. Vai lá. Foi um desafio muito grande, né? O que potencializou essa transição, acho que primeiro de tudo, não tem um dos caminhos é o contato. Você tem que ter contatos e tudo mais. As pessoas têm que te conhecerem. Assim, as pessoas têm que conhecer o teu trabalho, as pessoas têm que entender. É difícil? É muito difícil. Mas você tem que mostrar, é o que o André e o Yoshida acabaram de falar. Você primeiro tem que acreditar em você, né? As crenças limitantes, você tem que cortar isso da tua vida. Até a crença limitante da tua vida pessoal, né? A crença limitante, ela te coloca num cantinho lá e lá você fica estagnado. Então, assim, o que mais foi desafiador para mim foi o conhecimento, tá? A parte de eu ser conhecido. Mas aí fiz muito network, né? Fui me apresentando, fui fazendo visitas, né? Contatos e tudo mais. E quando eu fiz o primeiro trabalho, né? Esse trabalho gerou um reflexo muito grande. Por exemplo, na instituição de ensino, eu tive um resultado muito grande porque as pessoas começaram a falar assim, poxa, o Leandro, ele tem um conhecimento assim, 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 poxa, indiquei para o fulano de tal. Tá? Então, assim, é igual... como que eu fui parar numa metalúrgica, né? Se vocês puxarem lá meu perfil lá no LinkedIn, vocês vão ver que meu perfil é todo no ramo cervejeiro, de fábrica, centro de distribuição, né? E aí, nesse meio tempo, poxa, eu parei numa instituição de ensino, depois fui uma metalúrgica. Como isso? É conhecimento, se apresentar, às vezes sim, bater na porta, né? Poxa, vocês estão precisando de uma necessidade assim, eu acho que eu consigo ajudar a empresa. Então, assim, é uma construção. Agora, se você não tiver confiança em você, se você não tiver preparado para aplicar o teu conhecimento de forma correta, aí você pode cair numa cilada. Então, hoje, assim, como eu falei várias vezes, você fazer cursos é muito bom, tem que fazer e tudo mais. Hoje eu consigo fazer a parte do Lean com muito mais facilidade depois do treinamento, né? Hoje eu consigo implantar os processos de uma forma correta, E o né? Leandro, só para o pessoal referenciar, hoje, né, de 0 a 10, quanto que você hoje julga que era o seu conhecimento antes do treinamento e quanto que você julga que é hoje? Antes, assim, se eu for falar da parte teórica, meu conhecimento poderia chegar a 10, mas na prática eram uns 3, 2, 4, não sei. Né? Depois do treinamento, eu cheguei a nível 10, porque eu consegui fazer as coisas muito mais rápido. Eu não comentei aqui, eu prestei aqui uma consultoria aqui de 6, 7 meses numa loja de materiais de construção, com estoque muito desorganizado. Quando eu terminei o 5S para eles, né? O time falou assim, Leandro, isso que você está fazendo aí é 5S, não é? Aí, depois que já estava pronto, tudo pronto, o Você não processo usou o todo, nome 5S, né? Você não simplesmente usei, não aplicou, né? usei, apliquei, envolvi a equipe, fiz toda a parte, até porque eles estavam recebendo o WMS para expedir os materiais mais rápido, um centro de distribuição de porte médio, pequeno, não sei te dizer, mas assim, com mais de 10 mil itens, né, SKUs. Então, eles passaram a ter os processos muito mais rápido, a carregar os caminhões muito mais rápido. Isso, gente, eu estou falando de uma empresa de materiais de construção. E aí, depois que eles entenderam o que era o 5S, o bacana é o seguinte, eles mantiveram e tiveram a disciplina de manter aquilo que está dentro de 5S
sem você ficar com aquela forçação de barra de que, ó, amanhã tem auditoria, amanhã o dono da empresa está aí, vamos arrumar a casa. Então, é isso, né? O treinamento, A diferença é que fez bem para eles, né? Fez bem para eles. Inclusive, eles falaram, vieram várias pessoas agradecer. Nossa, Leandro, hoje eu tenho vida. Hoje eu saio do trabalho, eu consigo ver que eu vou voltar com prazer, que antes era uma luta chegar na porta da empresa. Que bacana. Isso é mostrar o quanto é importante a atividade para a pessoa que está fazendo, o quanto que isso valoriza, né, o trabalho que ele faz, o quanto que ele consegue fazer o trabalho dele com mais eficiência, com mais produtividade. E aí uma organização é fundamental, assim como o Leandro colocou lá, conseguiu implementar, e isso é extremamente importante. E aí a pessoa fazendo e entendendo que é importante para ela, o Leandro conseguiu deixar o legado dele lá nessa empresa. Porque, que a gente comentou ontem, né? Quem esteve na nossa live ontem aqui, que a gente estava falando de legado, deixou um legado. Não é porque era só um período curto que ele ia ficar lá que ia fazer mais, vou tocar uma bolinha de lado aqui, vou fazer mais ou menos. Não, fazer com vontade, com o que deve ser feito, aquilo que é importante para a empresa, que vai ser importante para todo mundo. Deixou o legado de verdade, fez uma transformação, convenceu as pessoas em fazer essa transformação, o pessoal comprou a ideia, absorveu a ideia, e isso melhorou a qualidade de vida de quem está fazendo, quem estava lá com a mão na massa. Por consequência, melhorou a produtividade, melhorou o custo, conseguiu baixar o custo da empresa, e aí a coisa, né, entra naquela espiral positiva que a gente acabou de explicar na apresentação. Fantástico, muito bom, Leandro, bacana, bacana demais. A Andréa colocando aqui, ó, antes de buscar uma recolocação profissional, é necessário dedicar tempo para aprender sobre as novas funções e investir em conhecimento, como ter certeza que aquela carreira é a carreira certa para mim. Bom, vamos lá por partes aqui, Andréa, vamos lá. Primeiro, para ter certeza que a carreira é certa para mim, a gente tem que entender o nosso propósito de vida. O Leandro percebeu o propósito de vida dele, de impactar as pessoas, de transformar os processos, de fazer melhor, e isso transformando a vida das pessoas, tornando a vida das pessoas que estão ao redor, que estão em contato com ele melhor. Esse é o grande propósito, seja ensinando, seja transformando como um consultor. Ponto, ele já entendeu isso. Aí, você coloca assim, antes de buscar uma recolocação profissional, esse antes que não precisa ter, né? Primeiro, a gente tem que estar sempre melhorando, sempre, né, nos desenvolvendo, sempre o treinamento nunca acaba. A gente tem que estar sempre melhorando e isso é importantíssimo, né? Aí, quando a gente está, porque se a gente não tira esse antes do começo aí, a gente dá aquela brecha aos perfeccionistas, né? Eu nunca vou estar tão bem preparado para iniciar alguma coisa. Se o Leandro fosse pensar assim, ele nunca ia ter dado aula, tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Apesar de estar fazendo treinamento com a gente, estar capacitado, ser black belt, ter um monte de coisa. Mas eu nunca dei aula. Mas eu nunca vou estar bem preparado. Pô, mas encarar uma classe inteira lá de pessoas já formadas, né? De pessoas que têm conhecimento, que vai perguntar, que vai me colocar, né, numa situação ali mais saia justa, acho que eu não vou estar bem preparado. Aí os perfeccionistas vão ficar procrastinando para o resto da vida. E no fim é ego, né? Para eu não ter o meu ego ferido, né? Para eu não fracassar, então eu não faço nada. Então a desculpa subconsciente é não dá, não sei, não pode, porque você põe o freio de mão para não enfrentar a situação, né? Esse é o grande ponto, né? O perfeccionista, ele tem um ego muito inchado, né? Ele se acha a última bolacha do pacote, o melhor do mundo, né? Então, como eu vou ser criticado? Eu não posso ser criticado nunca. Se não tiver, assim, a coisa mais impecável do mundo, eu nem apresento, né? Eu nem entrego, porque, né, Ou não está seja, impecável, eu vou ser criticado. para ter um plano bom desse cara, demora 10 anos para ele fazer o plano, né? Mas o Aí trabalho era para o mês seguinte, né? aí até terminar o plano, o cenário já mudou, as coisas já mudaram e aquele plano já não vale de mais nada, né? Esse que é o grande ponto. Esse que é o grande ponto. Então, a grande lição que a gente tem que ter aqui, né? Aprender novos conhecimentos sempre, tá? Aprender novos conhecimentos sempre. Mas as ações que a gente tem que ter também tem que vir junto com isso. Então, não precisa ser esse antes, né?
Tira esse antes daí. Se está buscando recolocação, se sinta preparado, coloque, né, entenda tudo aquilo que você já sabe, aplica, se prepara um pouco mais, e o Leandro vai complementar aqui, eu tenho certeza, porque depois que a gente está fazendo, depois que você começou a dar aula, o quanto que você aprendeu com a turma dando aula? Fala aí. Sim, com certeza. Assim, primeiro, assim, que você lida com pessoas de várias atividades, né, no ramo empresarial. Segundo, a questão de vidas pessoais, né, assim, o estilo de vida de cada um, né, a realidade de cada um, que é totalmente diferente. E você tocou num assunto que eu achei assim, muito interessante, que me fez lembrar aqui agora de uma situação de hoje, né? Nessa empresa que eu estou lá, nós temos uma saída dos caminhões e tudo mais, e hoje eu peguei 3 motoristas cabisbaixo, né? Com aquele sentimento. E eu lembrei muito das coisas que... Não, e antes você percebia isso, Leandro? Não, não, Ah, não. E aí eu lembrei da toda a parte de treinamento, do tempo que eu fiquei dando aula e tudo mais, e eu fui pegando um por um no pátio, antes deles entrarem no caminhão, porque você imagina só uma pessoa abalado, né, com algum problema, alguma coisa, entrar dentro de um caminhão para fazer entrega, com uma rotina pesada e tudo mais. Aí, primeira coisa, eu fui conversando, né? Eu peguei fui conversando com ele, entendendo quais eram os problemas dele e tudo mais. Tinha problemas da parte técnica e, ao mesmo tempo, ele falou um pouco da vida pessoal dele, enfim. Aí, quando ele entrou no caminhão, ele estava mais leve, saiu. Aí o supervisor dele falou, poxa, o fulano de tal entrou aqui assim, estava perturbado, eu não consegui dar atenção. Aí eu já pensei, opa, esse supervisor tem que conversar com ele depois. Mas, e os outros 2 eu fui fazendo esse mesmo trabalho. E no final da rota deles, né, eu saí da empresa hoje por volta das 18 horas, e eles chegaram e vieram me agradecer. Poxa, eu não consegui fazer minha rota hoje mais leve, entendi, né, eu estava murmurando algumas coisas, eu entendi o feedback que você me deu, entendi todo o recado e a importância desse trabalho que está muito ligado às coisas que eu aprendi no treinamento com o André da parte emocional. Né? Você, dentro de uma empresa, você é viciado a ficar olhando números, processos e tudo mais, e esquece que você tem uma base ali embaixo, que são as pessoas que geram os resultados. E para esses resultados acontecerem, você tem que ter pessoas fortes com você. Se você não tiver pessoas fortes com você, principalmente na parte emocional, você não consegue chegar a esses resultados. viu, Leandro? E para fazer as pessoas ficarem fortes, né, é importante, né, o processo de fazer perceber. Sim, esse processo perceber é interessante, né, Yoshida, você comentar, porque a gente não consegue, é o que você falou, vocês falaram lá no início, vocês não conseguem aprender isso em faculdade, em lugar nenhum, essas percepções, esses feeling, né? O quanto que é importante você fazer o Gemba, o quanto que é importante você, quando entra numa empresa, um simples barulho, quando você está numa fábrica, uma simples máquina parando, você percebe, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Você olha para uma pessoa, você, opa, não está legal isso aqui não, né? A atividade não está acontecendo conforme a gente está no processo, tá? Aí conversa com os números. Pô, se eu for fazer uma análise de um Então, processo, antes você olhava o número, era tudo. E o resto era paisagem, então, Leandro? era a paisagem. Era puramente a paisagem. E é engraçado que você não percebe que o resultado é uma consequência de um trabalho que você tem que fazer de gestão na parte emocional, na parte de toda a estrutura de processo, da forma correta de se fazer, das pessoas estarem envolvidas naquilo, se sentirem pertencentes e saberem o quanto que aquilo traz de resultado, não só para a empresa, mas para elas também. Fantástico. Maravilha. Estou emocionado Fantástico. aqui, Leandro. Já voltou o Yoshida para chorar. Ei, maravilha. Coisa boa. A André perguntando aqui, como saber a hora de mudar de carreira? Que sinais que mostram a necessidade de mudança? Isso é absolutamente particular. É claro que chegam momentos que a coisa é meio que forçada, porque você posterga, fica fingindo que está tudo bem, a coisa não está indo bem e você está fingindo que está tudo bem. Aí, uma hora, a vida te dá um empurrão. Um pé na bunda é empurrar para frente também, né? Então, na hora que a gente toma aquele famoso cartão vermelho, olha, você está desligado, tal, a gente não vai precisar mais do teu trabalho aqui,
Isso é uma maneira forçada que a vida te traz para você mudar de carreira. Os sinais antes quais são? Tenho certeza que o Leandro passou por isso e tenho certeza que grande parte do pessoal aqui que já passou por uma situação como essa vai identificar. Você já acorda pé da vida para ir trabalhar, você escuta lá, né? Chega no domingão à noite lá, você começa a ficar até meio deprimido, fica até meio, puta, que droga, vai começar outra Ouvido, odor, vai começar de novo. né? Às vezes você é até bem sucedido na carreira, mas tem aquele vazio por dentro, né? Você fala, putz, aqui, tem alguma coisa tá faltando aqui, não está completo aqui, tem alguma coisa errada. Se alguma dessas aí identificou, é que você precisa mudar de carreira. Só que aí você identifica, você sabe que isso está acontecendo e não faz nada. E não faz nada. Aí você vai, continua engolindo sapo lá, continua, né, tomando aquelas chamadas no escritório, engole um sapo aqui, engole um sapo ali, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando e não toma atitude nenhuma. Aí o que acontece? O universo vai se incumbir de te jogar para o outro lado, de falar, amigão, você precisa mudar, vai, né? Aí acontece esse tipo de coisa. Só porque se Leandro refletindo antes das demissões dele. Todo mundo que já passou por uma situação dessa começa a refletir antes, vai perceber que essas coisas já aconteciam. Já aconteciam, estava rodando, já aconteciam. E aí é apenas uma consequência disso aí. A consequência é o universo te joga, faz você mudar de carreira de maneira forçada, né? Ou seja, se você está sentindo o sinal, muda enquanto o universo não te joga para frente, né? Não te dá o pé na bunda, né? Você está sabendo que a coisa está ruim, que a coisa não está indo bem, investe no teu autodesenvolvimento, autoconhecimento, invista em você, faça treinamentos, faça diferente, se conheça melhor, entenda o seu propósito e sem passar por um momento grave, né, de estar aí desligado, tal, faz a transição de carreira de maneira tranquila, né? De maneira tranquila, olha, ó, eu estou trabalhando aqui, vou trabalhar com aquele outro lá, mas eu vou fazer essa transição de carreira tranquila, vou fazer um pezinho de meia aqui, porque no começo de tudo é sempre um pouquinho mais complicado, tem uma parte financeira legal, um colchãozinho aqui, e na hora de sair da empresa, sair na boa, olha, tá tudo certo, muito obrigado, minha gratidão aí pelo tempo que eu tive com vocês, foi tudo muito bom, muito obrigado, a vida segue. Simples assim. Agora, Igor, se não fizer, o universo vai dar aquele empurrãozinho. Aí eu falei. e Leandro, a gente, antes de começar a live, a gente fez uma conversa rápida, né? E Sim, lembrei de tocar no assunto. sim. Você está tendo a oportunidade de viver o mesmo lugar duas vezes, né? Então Duas vezes. você viveu estar lá num estado e estar agora num estado diferente. Qual é a diferença do antes e agora, Leandro? Até para o pessoal entender, né? Eu estou nessa empresa lá, eu fui gerente, né, de uma filial dessa empresa. Essa empresa é uma transportadora, tá? Essa transportadora opera para grandes clientes, né? Uma delas é a Ambev e a outra é a Nestlé. Antes, eu era muito razão, e a empresa em si, ela tem muito processo, né? Eles chamam de um nome, de um outro nome lá, mas você vê que é os processos todos do Lean, tá? Lá existem as auditorias, né? As auditorias para olhar todos os processos em todos os pilares, né? Parte de gestão de pessoas, gestão, segurança do trabalho, enfim, todos os pilares. Então, eu antes, eu era muito de aplicar aquilo olhando número e razão, e vamos, aquela pressão. Hoje já é totalmente diferente. Hoje já é usar as técnicas corretas para trazer os resultados sustentáveis. Não ficar aqueles resultados voo de galinha, né? Ora você está no limbo, ora você está com resultado bom, ora você está no limbo. E a parte emocional também me ajudou muito. Hoje eu me encontrei em uma situação que, no primeiro momento, eu sairia esbravejando, muita pressão, não sabia lidar com esse tipo de pressão de forma correta. Hoje eu passei por esse momento de forma tranquila, consegui resolver tudo, ajudar todo mundo, botar os processos para acontecer e tudo mais. E a oportunidade de volta
foi muito devido a isso, Yoshida. Esse retorno, né, à empresa, o diretor me ligou, perguntou se eu tinha como prestar uma consultoria para ele. Ele acompanha, né, a minha vida nas redes sociais, e quando eu fui mostrar o trabalho, aí ele falou, nossa, é isso. Amanhã mesmo eu tenho um treinamento, eu vou passar um treinamento corporativo para todos eles de PDCA, passar um treinamento de PDCA para eles. Então, assim, eu não sei nem, o Yoshida, te falar, te explicar no detalhe, mas, nossa, mudou muito, muito. Bacana. Hoje, com muito mais sabedoria, com muito mais firmeza nas coisas, né? É porque, como você entende Peraí, o quê, Yoshida, por quê, como fazer... Sim, entendi, Igor. Time, Yoshida, pelo amor de Deus. Já estouramos aqui, mas deixa eu falar aqui, ó. O Douglas, sensacional, né? Esse depoimento do Leandro é sensacional. O Douglas colocando aqui, ó, atuo no ramo de ferroviário, comecei como artífice de via, hoje em dia sigo na carreira de técnico de segurança de oportunidades a GNT. Sempre tem que abraçar, é preciso ter coragem para estar preparado para oportunidades. Sempre que tem uma oportunidade boa, é isso mesmo, Douglas, perfeito, tem que ir, e principalmente, você tem que entender você e que isso seja legal para você, que seja bom para você, não é só o quanto ganha, né, e sim aquilo que te traz de benefício para o teu crescimento, inclusive, né? O Fábio colocando aqui que pé de meia é fundamental, em grande gratidão, já o pessoal já agradecendo. E Leandro, por incrível que pareça, já uma hora já já foi embora. Live excelente, muito bom mesmo, imensa gratidão. Vou te pedir aqui umas colocações finais aí, deixa uma mensagem bacana para o pessoal, que é sempre bom aí a gente estar deixando essa mensagem. Vai lá. O que eu digo para as pessoas, assim, né? O que eu vou falar aqui é o que eu falo muito com as pessoas que estão meio que no limbo, né? Não sabe para onde ir e são excelentes profissionais, e, enfim. Primeiro de tudo, é você cortar exatamente isso que a gente comenta muito, né? André e Yoshida, é crença limitante. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, isso não dá certo. Primeiro passo importante é isso. Segundo passo, se você vai fazer uma transição de carreira, você tem que ter propósito. Se você não tem propósito, você não vai conseguir nem você tocar até na função que você está, na profissão que você exerce. Então, assim, tenham a sabedoria de buscar, né, o conhecimento de forma correta e de planejar essa transição, e a coisa dá certo. Eu falo de coração, a coisa dá certo, porque eu passei por momentos muito difíceis, e se eu não tivesse feito o que eu fiz, né, tomado a coragem, tirar a crença limitante, eu acho que eu não teria conseguido. Então, graças aí à ajuda de vocês, né, e de tudo que tem acontecido, eu sou muito grato por tudo que eu passei e tudo que eu vivo, né? E o meu propósito, ele é muito claro hoje, é ajudar as pessoas e as empresas. Isso na minha cabeça está muito claro. Maravilha, imensa gratidão, Leandro, coisa boa, excelente escutar você. Yoshida, vai lá, considerações finais, por gentileza. Bom, já está vendo meu olho vermelho? Bom, Leandro, gratidão. Você está bem desse jeito, a Winners cumpriu o nosso propósito. Nosso propósito é brilharmos o máximo que nós podemos, né, para esse brilho inspirar pessoas a brilharem. Você está brilhando forte, com certeza está inspirando mais pessoas a brilharem. Isso que importa, isso que é importante para a gente, e creio que o mundo precisa disso, né? Tem muita gente vivendo escassez, na escuridão, sofrendo, né? E o nosso trabalho bem feito é levar luz, levar alegria, levar satisfação para as pessoas. E isso aí gera o acendimento da espiral negativa de uma forma que a gente nunca imaginou que é possível. Então, todo mundo junto com esse espírito, né, esse coração melhor, né, trabalhando, construindo, né, reconstruindo cada indivíduo, né, que também, né, por consequência, a gente está reconstruindo e construindo um país melhor, uma sociedade melhor. Né? Gratidão por
por isso e gratidão por estar ajudando a gente a realizar o nosso propósito. Gratidão a todos que estão aqui Gratidão, presentes também. Yoshida, gratidão, Leandro. Vou lembrando aqui, amanhã a gente tem outra live tão boa quanto essa, muito bacana. A gente vai estar recebendo o André Bastos, que ele é sócio-diretor lá da Ápice Educação Executiva, uma pessoa que tem o mesmo propósito de vida que o Yoshida, que eu, que o Leandro, que realmente tem essa missão aí de instruir pessoas, né, de passar o conhecimento para pessoas, impactar e melhorar pessoas. Então, a gente vai estar falando amanhã de como construir pessoas de sucesso. E aí depois a gente fecha com o Marcelo Takahashi na sexta-feira, que é diretor lá na Vale, né, que a gente vai falar aqui dos segredos do Kaizen da Toyota. E então a gente conta com a presença de todos vocês, imensa gratidão por isso. E a nossa maior gratidão é a gente estar aqui junto com pessoas que estão dedicando tempo, né, o bem maior em se melhorar, né, em estar aí melhorando, adquirindo novos conhecimentos. E a gente está com essa presença aqui mais do que ilustre do nosso amigo de verdade aqui, que ainda é só virtual, ainda só se conhece pela telinha aqui, mas o nosso amigo Leandro é uma pessoa mais do que especial. Então, a nossa imensa gratidão, Leandro, a cada um de vocês que dedica o tempo de vocês para se melhorar. E hoje eu vou fazer um encerramento aqui um pouquinho diferente, porque hoje o meu sócio, meu amigo, meu companheiro aí, uma pessoa que eu amo de verdade, está completando 58 anos. Então, microfones abertos, porque o nosso parabéns aqui, ó, vai para você. Parabéns. Gratidão, gente. Parabéns, Yoshida! Parabéns para você! Parabéns. Pessoal, Gratidão, Leandro, gratidão a valeu, todos. até mais. Parabéns!